Ok, 9h06. Passei quase meia hora aqui tentando ajustar a câmera. É fogo, bicho, é fogo. A tecnologia é fogo, né? E a gente já atua aqui como artesão, certo? Mas eu acho que vale. Então tá, deixa me ver o que ficou. Eu tentei me meter aqui num assunto espinhoso, sabe? Quando eu falei do Aquiles e falei do Patroclo, certo? E o Aquiles ficou puto porque perdeu o amigo, sabe? Que perdeu o amigo pro Heitor, tá certo? Num duelo com o Heitor. E o Patroclo era assim, o soldado com quem o Aquiles fazia a interface, certo? E me parece que ali naquele mundo ali dos gregos, o Aquiles, ele era ateniense, eu não sei qual era ali a pátria, sabe, do Aquiles, mas eu sei que ele não era espartano, não sei, sabe? Mas o fato é que naquele mundo ali, rapaz, naquele mundo de guerreiros, sabe, naquele mundo ali de mentalidades bélicas, sabe? Não sei como é que é isso, sabe? Os caras que se apropriam dos excedentes da produção e do trabalho, sabe? Eles vão adquirindo aí privilégios e vida mansa, vão morando em palácios, em boas habitações, tendo boa alimentação, sabe? Usando o outro, sabe? Como escravo. Nesse mundo do Aquiles prevalecia o escravismo, certo? O escravismo, certo? Havia muitas tribos ao redor, certo? E ali, sabe? Como aqui no Brasil, nosso Brasil aqui ancestral também havia e há tribos. Ontem fiquei sabendo que a Chacriabá, uma indígena aí, sabe, foi agredida ali ali, sabe, ali, né, nos limites da Praça dos Três Poderes, sabe? E o Atushi, sabe, não quis ali dar muita dimensão para isso, sabe? Mas me parece que os indígenas, não sei por que cargas d'água, sabe, resolveram ali. Eles estão reunidos em Brasília, eles são mais de. Não sei, o Conde falou, parece que são 10 mil, 9 mil indígenas hoje ali, sabe, no movimento ali em Brasília. E, e assim, aí eles fizeram aí, sabe? Estão fazendo barulho, rapaz, porque eles estão com medo do Gilmar, rapaz, sabe? Do Gilmar Mendes, ali um matogrossense, um ministro matogrossense, que está ali à frente, sabe, dos ruralistas, sabe, antigos, né? E hoje eles são pessoal do agronegócio, os agronegociantes, sabe? O pessoal aí do agro. E esses caras querem terra, rapaz. Olha o Brasil, sabe? A terra para o ser humano, sabe? A terra é tudo, sabe? E é um meio seguro de fazer fortuna, sabe? É da terra que vem a apropriação dos excedentes, tá certo? O Brasil, eu fico imaginando aqui quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, sabe, e invadiram a terra aqui. Eu vou chamar os portugueses de invasores, sabe, que aqui já havia pessoas. Então, assim, o escravismo era feito na base da invasão, bicho, sabe, para encurtar essa conversa, esse papo furado, sabe. E aqui eles eram um invasor, rapaz, era um soldado ali, um cara de força militar, tá certo, que servia para fazer invasão. Ele, quando chegou ali na Tessalônica, sabe, na terra dos Tessalonicenses, e sabe, foi chegando, aí o rei lá da Tessalônica, sabe, se manifestou. Ali o rei dos Tessalonicenses, eu acho que Tessalônica era o nome do reino, Tessalônico, sabe, a Tessalônica, eu acho que é isso. E havia lá um rei, tá certo, que tomava conta ali, sabe, que fazia a liderança ali dos Tessalonicenses. E o Agamenon chegou lá e disse: queremos o teu apoio aí, tá certo? Queremos o teu apoio. A gente vai bem ali invadir Troia, tá certo? E nós queríamos o teu apoio aí, tá certo? Aí o rei deve ter se negado, sabe? E disse que não iria não, tá certo? E que era melhor eles irem saindo ali das terras dele, sabe? Que ele não ia permitir invasão ali. Isso o rei dos Tessalônicos, certo? Dos Tessalonicenses, tá certo? Aí o Agamenon disse: rapaz, olha, não é bem assim não, rapaz. Nós vamos, quer tu queiras ou não, tá certo? Aí o rei dos Tessalonicenses disse assim, sabe? Então vai ter porrada. Está bom, mas aí o Agamenon falou, então tá bom. Mas façamos assim. Não, aí foi o rei dos Tessalônicos que disse, sabe? Olha, é o seguinte, para não ter uma porrada inútil, sabe? A gente se matar aqui, derramar muito sangue, encher essa planície aqui de sangue. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu campeão, tu deves ter o teu, tá certo? Então nossos campeões lutam, tá certo? E o que ganhar leva e o que perder perde, certo? Não leva, certo?
Aí o Agamenon, rapaz, confiado, sabe? Disse, tá bom, já que tu queres assim, assim seja, certo? Aí o Tessalonicense chamou como é que chamava o cara? Ah, tá na ponta da língua, o nome do cara, sabe? Briagos, não é Briagos não, eu não sei. Depois eu vejo isso aí. O ator que fazia, me parece, era um australiano, sabe, assim, aí com mais de 2 metros, assim, sabe, de envergadura, sabe? E aí chama Boagrius, Boagrius, certo? É o nome do cara, do campeão lá do Rei dos Tessalonicenses, que eu não lembro o nome agora, tá certo? Mas ele tem nome. Aí o Agamenon disse assim, tá bom, esse é o campeão? É meu campeão, é esse aí, tá certo? São agora 5 minutos de vídeo, eu enrolando aqui, certo? Quando são 9 horas, 9 horas e 12. E hoje são 11 de abril, rapaz, não esqueçamos, data que não me lembra porra nenhuma. Aí, rapaz, o rei dos Tessalonicenses disse assim, tá bom, isso aqui é o Boagres, tá certo? Aí o Agamenon disse, tá bom, vou chamar o meu. Aquiles! Aquiles! Rapaz, o Aquiles, sabe, contrariando, sabe, a teoria, sabe, dos que pensam que os gregos, soldados gregos antigos, sabe, eram homossexuais, entendeu? O Aquiles, segundo consta, sabe, ele tinha raptado, me parece, ali Não, ele estava lá com umas fulanas ali, sabe, comuns ali, sabe, umas mulheres ali na tenda dele, sabe, e tava ali, sabe, as taças de vinho, sabe, tava ali jogada no chão, sabe, não sei mais o que. Eu acho que ele passou ali uma noite de esbórnia, sabe. Mas acontece que o Aquiles, rapaz, era um cara diferenciado, como eu falei ontem, sabe. Ele vai mais adiante, matar o Heitor, certo? Mas o Heitor era um cara comum, rapaz, um cara como eu, assim, sabe, porra. Já Ele não, ele era semideus, tá certo? A mãe dele, eu já falei aqui, sabe? Ela engravidou, sabe? E o marido dela. Quem era o pai? Quem era a família do Aquiles, eu não lembro. Quem era a mulher a mulher da mãe do Aquiles, eu não lembro quem era, tá certo? Mas naquele tempo o pessoal tinha assim uma invocação com Zeus, rapaz, sabe? Criaram a ideia, sabe, de que Zeus era um tremendo fornicador, tá certo? Era um deus aí, sabe, que fazia as mulheres traírem seus maridos, tá certo? Aqui nas barrancas aqui da Amazônia, tá certo? Tem uma história aí do boto, tá certo? Às vezes as meninas aí, sabe, desavisadas aí, as meninas aí, sabe, meninas mesmo ingênuas, sabe, e o brincar de fazer sexo, inclusive, sabe, aí terminava engravidando, entendeu? Aí tinha a história aí, sabe, a mãe que inventava, a menina não dizia nada não, tá certo? Quando ela descobria, menina, o que foi que tu fizeste? A menina ficava assim, sabe? Aí quando a vizinha chegava, e a tua filha tá grávida? Aí a mãe dizia assim, tá, foi o Boto. Foi o Boto, rapaz, foi o Boto, puta que pariu, o Boto. E lá no tempo dos gregos antigos, sabe, ali, sabe, eles diziam, não, foi Zeus, foi Zeus. Tem essa história aí com a mulher de Filipe, sabe, de Filipe II da Macedônia, sabe, que não aceitava ser pai do Alexandre, tá certo? Porque ele desconfiou, rapaz, que ele foi para a guerra, passou mais de 10 meses aí, sabe, só viu guerreando aquele povo ali desgraçado, tá certo? Aí quando ele chega, a mulher tá com o filho no colo, rapaz, o Alexandre, sabe? Porra, aí disse assim, olha, olha aí, toma que o filho é teu. Aí o Felipe diz assim, meu? Mas como meu, rapaz? Eu passei mais de ano fora, como é que é meu? Disse, não, é teu sim, pega aí logo que é melhor. Mas assim, sabe, depois ela viu que não colou, sabe? Aí ela disse, não, 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 foi Zeus, foi Zeus. Então foi Zeus, ela disse, sabe? Foi Zeus, que eu tô lembrando aqui do pai do Hércules, certo? Do Heracles, certo? Que é como é que chama ele? Tem um cara aí, sabe? Como é que chama o pai do Hércules, do Heracles, certo? É o anfitrião, rapaz, anfitrião. O anfitrião era um comerciante, rapaz, se a memória não me engana, tá certo? E assim, sabe, ele um dia saiu e disse, mulher, é o seguinte, eu vou viajar, tá certo? Eu vou viajar, eu vou fazer comércio, vou bem ali e volto já, tá certo? O pessoal tá ali fora, a caravana já tá pronta, eu vou sair já já. Aí tal, tchau, já vou indo, tchau. Aí foi, certo? Aí, rapaz, nem bem o anfitrião some, sabe? Ele tá de volta. Diz que tá de volta. Aí a mulher diz assim: já?
Aí o Zeus que estava lá em cima no Olimpo, sabe? De lá ele tinha um olho comprido, sabe? E uma ouça, sabe? Assim, aguçada, sabe? Sabia de toda a trama. Ele ouviu o diálogo, sabe? Da mulher do anfitrião, sabe? Com ela, sabe? E dela com ele, sabe? E sabia que o anfitrião tinha acabado de sair, rapaz, por numa caravana para fazer compras, sabe? Fazer compras e vender também, que ele era comerciante, era negociante. Aí ela disse, já, aí o Zeus disse, já, meu bem, vamos. Meu bem, é o seguinte, eu não queria ir, sabe, assim, sabe, sem me despedir bem direito de você, eu saí assim apressado, então aí pegou na mão dela, sabe, foi arrastando ela lá pra dentro do quarto, sabe, aí foi logo tirando a roupa dela, aquela coisa toda, etc e tal, e fizeram sexo, aquela coisa toda, tal, entendeu? Aí ele disse assim, bom, agora eu já posso ir, tchau, já vou. Aí ela disse, já? Já? É assim, é? É assim. Tem uma palavra que traduz assim, sabe? É assim feito pato, é? Claro que ela não teria essa ousadia para dizer assim, sabe? Eu só sei dizer que os Zeus ali travestido, sabe? No corpo de anfitrião, sabe? Diz aí, não fala muito não que eu já vou indo mesmo. Tchau, sumiu, desapareceu, ela nem percebeu direito o que aconteceu. Porque o Zeus era poderoso, rapaz, sabe? Era Deus. Mas o fato era assim, sabe? O pessoal aí nasceu aí ó, o Heracles, certo? Sabe, filho de anfitrião, tá certo? É a mesma história, sabe, que aconteceu com o Felipe, sabe, que passou um tempão fora. O anfitrião passou um tempão fora, rapaz, sabe? Quando ele chegou, encontrou a mulher com o filho no colo, sabe, dando peito, entendeu? Aí ele disse: Quem é esse aí já? Porra, era foda. Aí ela disse: Como assim, rapaz? Tem que ser ordinário, rapaz. Isso é a mulher do Heracles, a mulher do anfitrião, tá certo? E a mãe do filho, a mãe do Alexandre foi a mesma coisa. Isso é sem vergonha, rapaz, sabe? Aí no colou ela ficou embaraçada, rapaz. Então ela disse assim: Então foi Zeus que sabe, se travestiu, sabe, com teu corpo aí, sabe? E tu penetraste no meu quarto, sabe? E me possuiu. Tá certo? Aí o Felipe ficou olhando assim, sabe? Meio crédulo, porque essas histórias eram correntes lá entre os gregos, sabe? Rapaz, eu não sei se eu estou inventando demais isso aqui, sabe? O Nietzsche, os alemães, sabe, eles eram especialistas em cultura grega, tá certo? O Marx era especialista em cultura grega, não sei se ele era especialista em cultura grega. Sei dizer que o trabalho dele foi feito em cima de pesquisa no trabalho de Heráclito, certo? De Heráclito. Ele não pegou Parmênides, não. Ele pegou o Heráclito, que era o cara do rio, sabe? Que falava que nunca a gente se banha no mesmo rio duas vezes, tá certo? Porque tudo muda. E ele criou essa versão aí, sabe? Do tempo, tá? De que existe o tempo e que o tempo passa, tá certo? O tempo não para, tá certo? E aí, ele não sabia nada de geografia, não sabia nada aí, sabe, dessa coisa aí dos astros, sabe, de astrologia, não sabia que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá certo? E aquela coisa toda, ele não sabia disso. Tá certo? Talvez até o Heráclito acreditasse, não sei, sabe, que a Terra era o centro de tudo, ou que só havia a Terra, tá certo? Ele não entendia talvez a relação do Sol da Terra com o Sol, do Sol com a Terra, não sei. Mas assim, mas o fato é que eu não sou especialista em porra nenhuma assim de cultura grega. Estou inventando aqui, tá certo? O que eu sei é que existiu um deus, o tal de Zeus, tá certo? E que havia os humanos ali, os Zeus habitava no Olimpo, um monte que havia ali perto ali na... Eu não sei onde ficava o Olimpo ali, onde é que fica o Olimpo, seria o caso de ver aí, tá certo? Mas o fato é que Zeus habitava o Olimpo, que é um monte assim, sabe? Aí o pessoal tem esse negócio aí, os deuses dos cristãos, sabe? O Deus ali, sabe, da Bíblia, ele habita os céus, tá certo? Aí o pessoal aponta para cima, para as nuvens, tá certo? Já os gregos apontavam para o Monte Olimpo, tá certo? Que ficava bem ali assim, mas era alto, tá certo? Eles diziam, não, ali em cima moram os deuses. E Zeus, já para não ter nada que fazer, sabe? Ele não precisava produzir tecnologia nenhuma, sabe? Eu acho que ele nem comia, rapaz. Não sei como é que era esse negócio aí, sabe? De onde via a comida. Eu não sei se a comida dele era virtual, tá certo? Eu não sei se ele fazia cocô também. Rapaz, eu só sei dizer, sabe, que o Felipe ficou olhando assim, sabe, para a mulher dele. Eu não lembro como é o nome da mulher dele, sabe? Aí ele ficou assim, então tá bom, tá certo? Mas ele não acreditou nessa história, certo? Para ele, o Alexandre, sabe, não era filho dele, entendeu? E tem essas coisas. Com Aquiles aconteceu a mesma coisa, rapaz, também quando já são 18 minutos, 14 minutos de vídeo, com Aquiles aconteceu a mesma coisa. A mãe dele sacou essa aí para cima do marido dela. Tá certo? Como assim, rapaz? Como assim tu estás dizendo, rapaz? O filho é teu, rapaz.
Ah, então se não é teu, é de Zeus, pronto. E ela terminou se convencendo que era de Zeus, tá certo? Porque o Zeus era assim, ele possuía o corpo do outro, certo? E dos humanos, tá certo? E aí aparecia e enganava a mulher, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer, sabe, que ela pegou o filho dela, levou lá no Rio das Mortes, sabe, das Almas. Eu acho que é Rio das Almas. Aqui em Belém tem um igarapé chamado Igarapé das Armas, tá certo? Eu acho que tinha um paiol ali, sabe, do exército por perto. E lá se fazia depósito de armas de fogo, pólvora, sabe, arcabuz, essas coisas. Isso foi no tempo da colonização. E se chamava aquele igarapé Igarapé das Armas. Eu acho que é isso. E aí o pessoal assim, sabe, o povo, sabe, assim, sem entender muito direito, sabe, alma, armas, sabe. Aí misturava as coisas, certo? Quando eles iam falar armas, eles falavam almas, Igarapé das Almas, tá certo? E ficou e colou. Mas havia um rio lá naquele mundo ali, sabe, da cultura grega, o Estige, certo? Acho que é Estige, ou Estiges no plural, eu não lembro. Aí eu só sei dizer, sabe, que era um rio mágico, certo? Aí diziam que aqueles que se mergulhavam ali nas águas do Estige, sabe, ficavam ali, sabe, ficavam invulneráveis, tá certo? Porra, bicho. Aí a mãe do Aquiles foi lá, sabe, mergulhou o moleque, sabe, nas águas do Estige, certo? E segurou pela canela, tá certo? Porra, bicho. E ela se esqueceu de trocar de canela, tá certo? E só segurou numa, mergulhou e tirou, tá certo? Aí ficou uma parte que não molhou, rapaz, que não ficou invulnerável, tá certo? Foi o que aconteceu com o Aquiles. Tá certo? Eu falando aí do Aquiles. Aí eu me meti, rapaz, falar do Aquiles, sabe? E o pessoal tem essa história aí, sabe? De como ali, sabe? Havia a preocupação ali das sociedades antigas, sabe? De querer fazer guerra o tempo todo. O que valia entre eles era o escravismo, tá certo? Eles tiravam ali a força, sabe? Eles tiravam ali a força da produção do trabalho, rapaz, do trabalho dos humanos, sabe? Dos outros ali, rapaz, sabe? Ao redor. Assim, se diz hoje que o capitalismo ele extrai a mais-valia, sabe, do trabalhador empregado, tá certo? Do trabalhador da fábrica, aquela coisa toda, tá certo? Foi assim que Marx elaborou a teoria dele. O Lejune é um cara empedernido, o Lejune Mihan, sabe, um marxista aí, um comunista, sabe, um cara do PCdoB, é um sociólogo, sabe? Ele defende com unhas e dentes, sabe? Ele escreveu 5 livros, sabe? Para principiantes, certo? Lenin para principiantes, Marx para principiantes, Stalin para principiantes, Mao Zedong para principiantes, tá certo? São 5, não sei se eu conferi os 5. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que o que é que eu sei dizer? Eu estava falando do Lejúnio, eu falei do Lejúnio para falar o que do Lejúnio? Mas assim, para dizer que o Lejúnio defende nos livros dele, nas obras dele, a luta de classe em primeiro lugar, tá certo? E depois a extração da mais-valia, tá certo? O burguês, ele logo ele monta uma empresa, tá certo? E direciona aquela empresa dele para atividades no campo, como faziam aqui os colonialistas, sabe? E derrubam a mata, sabe? Fazem plantações aqui no Brasil, fazem plantação de cana-de-açúcar. Eu morei, rapaz, um ano, sabe? Lá em Jaboatão dos Guararapes, sabe? Na época era só Jaboatão, um distrito de Recife. Morei um ano ali na Colônia, sabe? Na localidade de Colônia, onde tinha ali um prédio religioso, sabe? Tinha uma igreja numa pedra, tinha uma pedrona imensa lá, eles fizeram uma igreja em cima, sabe? Uma igreja grande, a pedra era imensa, uma montanha lá de pedra, tá certo? Maciça. E os salesianos fizeram ali, rapaz, sabe, um empreendimento educacional, tá certo? Uma escola, um prédio escolar, tá certo? Eu não sei o que funcionou antes, sabe? Mas eu só sei dizer que ali funcionava ali para os salesianos ali, sabe, em Recife, ali, sabe, em Pernambuco. Ali um local, sabe, que reunia ali, sabe, garotos, né? Garotos, tá certo? Não tinha garotas, para que reunia garotos para ser padre, tá certo? E eles faziam ali uma transição, um momento de transição entre o ensino secundário, tá certo? E o ensino de graduação, tá certo? Era isso o espaço. Agora o currículo religioso, se a gente pode falar assim, como é que a gente diria melhor, tá certo? O currículo eclesiástico, eu acho que não cola bem não, sabe? O currículo religioso ali, sabe? Ele era um currículo especial. Me parece que o governo dava, assim, sabe? Se eu for ver o meu currículo, sabe? O meu histórico escolar, eu acho que ele vai, sabe, falar ali, sabe, que o governo dava para as escolas, o MEC de antigamente, sabe, dava para
aí, sabe, para a Igreja Católica, para a instituição Igreja Católica, o poder, sabe, de elaborar seu próprio currículo para disciplinar o estudo dos padres, tá certo? O estudo daqueles que seriam padres, tá certo? Eu só sei dizer que eu fui passar lá, rapaz, quando já são 19 minutos de vídeo. Eu fui passar lá um tempo em Jabotão dos Guararapes, e eu estava lá, rapaz, num canavial imenso, no meio de uma monocultura de cana-de-açúcar, vê se pode. Aos sábados, sabe, a gente ia lá para a usina, sabe, que fazia a moagem da cana-de-açúcar, que produzia açúcar, tá certo? E à noite a gente chegava por lá, sabe, a usina mandava um Toyota Bandeirante pegar a gente lá. Não lembro o nome do padre que levava a gente, sabe? E eu era o tocador de violão, era um cara imprescindível, tá certo? Eu tinha que ir. Eu era o tocador de violão e o puxador de cantos, tá certo? Era esse meu trabalho. Um dia o Ricardinho, rapaz, se invocou comigo, sabe? Queria me derrubar, queria me mandar para casa. Achava que eu não tinha vocação, tá certo? Aí os outros, eu não participei dessa reunião, mas eu não sei, sabe? Porque tinham antes mandado um irmão que eu tive, sabe? Que foi na minha frente para esse próprio mesmo lugar, sabe? Ele foi dispensado. O Ricardinho olhava assim para mim, ele não confiava em mim, tá certo? Ele quis me dispensar. Mas aí ele encontrou a resistência, sabe, dos outros lá, dos outros membros ali do colegiado, sabe, dos irmãos ali, dos padres, sabe. Aí alguém deve ter perguntado, e aí, rapaz, mas quem é que vai puxar o canto, rapaz, sabe? Quem é que vai puxar o canto, quem é que vai tocar violão, rapaz? Tinha um pernambucano lá, tá certo, o Jorge, o Jorge Borrego, era assim um pernambucano aí, sabe, branco, sabe, mas assim do cabelo, né, duro, entendeu? Assim, um mestiço, sabe? Um mestiço, ele era pernambucano. Como é que chamava a cidade dele? Era a mesma cidade lá do Padre Ricardo. Vai ver que foi bem o Ricardo que levou ele para lá. Ele devia ser coroinha também, sabe? Aí o Ricardo levou. Como é que chamava aquela cidade? Uma hora dessa eu me lembro aí. Aí, rapaz, Carpina, certo? O Jorge era de Carpina e me parece que o Ricardo também era de Carpina. Isso eu estou falando lá, rapaz, lá na comunidade da colônia, rapaz, dentro de um canavial, rapaz. Estou falando isso porque alguém, sabe, era proprietário daquelas terras e era dono da usina, rapaz, sabe? E eu ia para lá, rapaz, sabe? Tinha um padre que não vou lembrar o nome dele, sabe? Mas ele ia, sabe? E levava ali alguns noviços ali. E eu necessariamente, porque, como eu disse, eu era o tocador de violão. O Jorge poderia ir, tá certo? Mas o Jorge me parece era mais assim, meio tímido, sabe? Não tinha assim, assim, sabe? Essa liberdade que eu tenho, assim, sabe? De caboclo falador. E eu só sei que eu ia, sabe? Todo sábado eu ia, rapaz, ali, sabe? Eu passei o ano indo, certo? Eu não me lembro, sabe? Quando era para ir, sabe? E tinha missa todo sábado, eu ia, eu estava lá, tá certo? Eu assinava lá o ponto, tá certo? Nessa usina, tá certo? Mas estava no meio de um canavial. E era um empreendimento ali burguês, rapaz, com certeza, sabe? De um CNPJ ali, certo? Com certeza. E ela deve, esse CNPJ deve estar por lá até hoje, sabe? Os herdeiros dos donos do tempo que eu passei por lá, deve estar hoje por lá, tá certo? E era no meio do canavial, rapaz, e canavial é monocultura. E canavial é empreendimento de extração, rapaz, de excedente da produção, tá certo? E do trabalho, rapaz, sabe? E lá no tempo antigo o que havia era o escravismo, tá certo? Ali o pessoal da nobreza, sabe, arranjavam um escudo. Eu estava lendo alguma coisa aí da importância do escudo para os espartanos. Do escudo, rapaz, essa coisa que eles usavam para parar os golpes, assim, sabe, de espada, de flecha, aquela coisa toda. Aí, sabe, eles se dedicavam a essas coisas, mas quando que eles iam pegar enxada, os nobres pegar enxada, mas quando, rapaz, não iam pegar enxada, não iam não. Pegar enxada para quê já? Aí o que, que eles faziam? Eles saíam caçando, rapaz, como fazer aqui, sabe, uns tar de bandeirantes, bem aqui perto da minha casa, sabe, tem um empreendimento de CNPJ, sabe, chamado Bandeirantes Materiais de Construção, qualquer coisa assim, tá certo? Quando eu vejo lá, tá lá a figura, não sei como é que chamava aquele bandeirante famoso, como é que chamava um cara aí, sabe, que quando ele deu um primeiro tiro assim, os índios, sabe, não entenderam bem o que estava acontecendo com aquele barulho ensurdecedor, sabe? Como é que chamavam ele? Anhanguera, tá certo? Não sei se era se a imagem que tem ali, sabe? Mas está lá um desenho lá, sabe? Ali, sabe? Do Anhanguera. Eu acho que é o Anhanguera segurando um arcabuz, sabe? Aquela coisa com aquelas roupas, com aquelas pederneiras, sabe? Aquelas roupas de couro gibão, não sei mais o que, entendeu? Porra, bicho, sabe, barbudão, sabe? Aquele chapéu assim, sabe? Pra assustar rapaz, vou te contar. Aquele cara chegava assim perto de rapaz, o cara saía correndo, bicho, eu vou te contar. E esses caras, sabe, esses anhangueras aí da vida, sabe? Invadiam o mato aí em caça, sabe? Procurando, rapaz, seres humanos aí, sabe? Nativos aí, sabe? Assim, sabe? Que não estava acostumado com aquelas coisas ali, pra escravizar, ver se pode, porra. Isso foi ali, sabe? No século XVII, século XVIII, quando eles chegaram aqui, tá certo?
os portugueses, tá certo? Mas aí e repetindo uma prática ancestral ali do tempo do escravismo, tá certo? Que era pegar pessoas para trabalhar, sabe, para fazer os serviços pesados ali, sabe, para os senhores ali da Casa Grande, sabe? Porra, bicho, vê se pode. E lá no tempo dos antigos era assim, o Aquiles era um desses aí, tá certo? O Patroclo também, tá certo? Aí eu estava querendo me meter nessa história da relação entre Aquiles e Patroclo, mas o fato foi que o Heitor matou, rapaz, o Patroclo, sabe, enganado, tá certo? O Aquiles ficou muito puto, chamou o Heitor para porrada para um desafio, tá certo? E venceram as habilidades, não tanto as habilidades humanas, tá certo? Mas mais as habilidades divinas, porque o Aquiles era semideus, rapaz, sabe? Foi por isso que eu falei, sabe, que não houve ali paridade de armas entre a porrada entre Aquiles e Heitor, porque o Aquiles era semideus, tá certo? Mas aí eu deixei assim, sabe, e me incomoda, porque no filme tem essa ideia aí, sabe, de que o Patroclo, sabe, ali, sabe, tinha uma relação ali, sabe, com o Aquiles, uma relação, entre aspas, amorosa, tá certo? Porra, bicho. Homossexual, homoafetiva, como diria minha filha, tá certo? Porra, que faz psicologia. Mas o fato é esse, bicho. Já são agora 25 minutos de vídeo. E eu queria me meter nesse assunto, mas eu sei que esse assunto ele é tabu, tá certo? Então eu vou parando por aqui que eu não quero criar pau com ninguém. Aí em seguida eu posso falar aqui, rapaz, o Alex, sabe, hoje de manhã, o jornalista Alex, sabe, Alex Sonic, Alexander Sonic, certo, no 247, perguntou, sabe, vendo ali, olhando. Ele subiu, rapaz, ele subiu uma colina, sabe, e foi lá para ver a Ágora ali nos Estados Unidos, tá certo? Aí ele voltou de lá e perguntou, rapaz, o que deu, rapaz? O que deu na cabeça do Trump, tá certo? Aí eu pergunto, o que deu na cabeça do Trump, tá certo? Olha, tem uma porrada de gente aí que explica, rapaz. A cabeça dele é uma cabeça oca, tá certo? Ele só pensa em dinheiro, rapaz, só pensa em fornicação, tá certo? Ele tá lá com a Melânia, sabe? Eu não sei se a Melânia tem namorado, tá certo? Porra. Mas ele, eu acho que ele só pensa em fornicação para aquele cara. Aquele cara tem a mente suja, rapaz, o Trump, sabe? Ele já deu provas disso aí, tá certo? Rapaz, aí a cabeça dele é oca, tá certo? Aí aparece um tal de Reset, sabe, que mete minhoca na cabeça dele, aparece um tal de Navarro que mete minhoca na cabeça dele. E para falar disso, eu poderia falar disso logo? Eu não sei, não sei, talvez eu vá pular essa parte aí, tá certo? Mas o que me incomodou foi essa pergunta que o Alex fez, sabe? O que deu na cabeça do Trump, hein? Eu não sei dizer. Mas o fato é, rapaz, sabe, que eu tô aqui. Assim, mas o fato é que o Alex sabe que a gente vive uma aldeia global, um mundo de aldeia global, tá certo? E que essa aldeia global ali, sabe, que um canadense aí imaginou, tá certo? O McLuhan, tá certo? Existe, rapaz, essa aldeia global existe. Não tanto o globalismo, sabe, que levou ali as empresas, as plataformas de fábricas estadunidenses lá para a China, para eles extraírem ali, sabe, a mais-valia dos chineses, ali dos braços dos chineses, tá certo? E ficarem ricos, podre de ricos, tá certo? Esse evento se deu a partir da década de 80 com o neoliberalismo, com a abertura dos mercados aí, sabe? E por isso o pessoal chamou a esse mundo aí de mundo aí globalizado. No nosso tempo ali, sabe, no tempo dos gregos, eles falariam, sabe, de tempos aí de cosmopolitismo. Aí, sabe, quando o mundo então, sabe, se expandiu, as fronteiras, os muros, sabe, aí, sabe, foram derrubados e fizeram os muros novos ao redor do planeta, aquela coisa toda. E aí, sabe, aí eles disseram, porra, tudo é pequeno aqui, sabe? Aí, rapaz, tem uns navios imensos aí, sabe, que os chineses aprenderam a dominar para carregar containers. Alguém estava falando que essa tecnologia de containers, sabe, foi uma revolução que se operou aí, tá certo? No mundo aí dos negócios, sabe, e no mundo aí do comércio, tá certo? Aí a pergunta do Sonic faz sentido. O que deu na cabeça do Trump, sabe? Para ele inventar essa história de tarifa aí, tá certo? Mas me parece que tudo vai voltar ao normal, rapaz, sabe? Eu acho que o tsunami passou, quando já são 28 minutos de vídeo, eu já vou marchar aí, sabe, para terminar esse meu vídeo. Hoje são 11 de abril, tá certo? Sou o Caboclo Falador. Mas me parece assim, sabe, que depois que passa a maré, rapaz, a maré quando enche, ela enche, sabe? Aí depois disso ela acomoda, sabe? Acomoda, ela fica ali quieta, tá certo? Aí depois disso ela começa a sofrer o refluxo, tá certo? Me parece que essa história do Trump aconteceu. Eu via isso aqui no Rio Guamá, sabe? Quando eu ia para lá tomar banho
pulando ali naquelas águas barrentas, sujas, fedorentas do Rio Guamá, certo? Topando com um pedaço de cocô o tempo todo ali, sabe? E cheio de candiru, rapaz, sabe? Aqueles peixinhos que entram na uretra do cidadão. Eu não sei se dá para entrar na uretra. Talvez no ânus dê para entrar, mas na uretra não. As meninas, sabe, não tomam banho, né, no Guamá porque ali, sabe, os candirus ameaçam ali, sabe, penetrar pela vagina, tá certo? E nos meninos é pelo ânus, tá certo? Mas no ânus é meio complicado de entrar, não sei. Pela uretra é que não entra mesmo, tá certo? Mas eu convivia com o carandiru, de vez em quando ele sentia umas picadas assim, sabe? Aí, sabe, uns ruídos, ruídos não, roídos, certo? Uns roídos, não ruídos, roídos na canela, sabe? A gente dentro d'água, sabe? Era o carandiru ali, sabe? Querendo cortar a pele, entendeu? Pô, bicho. Mas o fato é que essa história de aldeia global existe, sabe? E o Trump ignorou isso e ele quis aí, sabe, ir para cima e mexer com as relações comerciais aí, sabe? E não vai dar certo isso, tá certo? Então eu acho que a gente vive assim um momento de refluxo, tá certo? O doido aí, ele assumiu em janeiro, não foi? Em 22 de janeiro, eu acho. E passou fevereiro, março, e agora nós já estamos em abril, partindo aí já para 3 meses aí, sabe, de governo dele. Ou 4, não sei. E assim, então, mas essa coisa vai passar, tá certo? Tá todo mundo aí, sabe, se incomodando com ele. Eu vou ficando por aqui, bicho, são 30 minutos de vídeo, tá certo? Falei, falei, falei. Eu acho que eu vou chamar esse meu vídeo de Carandiru, tá certo? Só para invocar, para lembrar meu tempo aqui de infância ali, sabe? Nadando no meio da merda ali, dos toletes ali, no Porto da Palha, rapaz, vê se pode, tá certo? Vou dizendo então que eu vou chamar, vou dizendo que eu vou chamar esse vídeo de Carandiru e vou dizendo também que meu nome é Ernest, certo? Em homenagem a Guevara, tá certo? Outro dia, anteontem, sabe, o Nicolas Ferreira estava esculhambando com Guevara, tá certo? E eu choro. Mas vou dizendo que meu nome é Ernest em homenagem a Guevara, em homenagem ao meu avô, tá certo? Ernesto, tá certo? Em homenagem ao Ernest Hemingway, tá certo? O Guevara era Ernesto, certo? E tem um Ernest ainda, sabe? Um filósofo alemão aí, sabe? Ernest, como é o sobrenome do Ernest? Eu não vou lembrar o nome do filósofo alemão, sabe? Que fala de utopia, que fala. É marxista ele, tá certo? Então, assim, tá certo? Eu sou o Caboclo Falador e o meu canal é o canal do Caboclo Falador. E quem fala muito dá bom dia, cavalo, bom dia.